Vamos passar ao ponto número 3 da nossa ordem do dia, que consiste na discussão conjunta do projeto de resolução número 618, de autoria do Partido Socialista, o projeto de resolução número 645, da autoria do PSD e do CDS-PP, do projeto de resolução número 654, do Bloco de Esquerda, e do projeto de resolução número 660, do PCP, todos no sentido de recomendar ao Governo a tomada de medidas urgentes a fim de dar sustentabilidade e reduzir os custos à atividade das empresas de diversão itinerante em Portugal. Para fazer a apresentação do projeto de resolução 618, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Duarte. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece por cumprimentar todos e cada um dos empresários do setor da diversão itinerante aqui hoje presentes, mas que ao mesmo tempo lhes dirija uma especial saudação pela forma construtiva, ponderada, mas também assertiva com que fizeram a sua jornada de reivindicação junto à Assembleia da República, cujos resultados eu acho que estão de resto à vista pelo número de iniciativas que hoje temos em discussão. A resolução do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a tomada de medidas urgentes a fim de garantir a sustentabilidade do setor de diversão itinerante, tem, por um lado, o propósito de alertar o Governo para a especificidade e as características muito próprias desta atividade económica e, por conseguinte, e desde logo, para a necessidade de haver um tratamento justo através da criação de um único Código de Atividade Económica que permita uma aplicação adequada das medidas e das políticas ao setor ambulante em eventos de caráter cultural. Mas tem também o objetivo e o propósito de alertar o Governo para um necessário tratamento uniforme em matéria de licenciamento, com vista a conferir maior previsibilidade aos operadores, às empresas operadoras nestes eventos, ao mesmo tempo que se está também a defender melhor os consumidores. Tem ainda, e por outro lado, a iniciativa do PS, o objetivo de apelar ao Governo, reforçando os apelos já feitos pelo setor para que considere a legislação, o quadro fiscal e as condições de operabilidade de todas as outras empresas que nos outros países da União Europeia levam a cabo o mesmo tipo de atividade e onde se verifica claramente que uma das chaves da sua sustentabilidade e uma das chaves da sua sobrevivência, da manutenção da sua saúde económica é precisamente o facto de terem muitas delas a isenção das taxas de circulação e haver também uma regra comum e na maioria dos Estados-membros da União Europeia de aplicação da taxa mínima do IVA, nomeadamente na Grécia e na Irlanda, se quisermos falar de países sob assistência financeira também. E é por isso, senhoras e senhores deputados, que tratando-se de um setor que representa 200 empresas em Portugal, na sua maioria de caráter familiar, microempresas, pequenas empresas, e por representar centenas, se não mesmo milhares de trabalhadores, que numa altura de crise como aquela que atravessamos, vale a pena sabermos defender estes empregos e vale a pena que os grupos parlamentares cheguem também a uma recomendação de consenso para que o Governo haja urgentemente, pois vem aí uma época de trabalho para estas gentes que não pode ser desperdiçada com os obstáculos que têm tido pela frente. Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, debatemos hoje medidas específicas de apoio e de redução de custos à atividade das empresas de diversão itinerante em Portugal e com o contributo de todas as bancadas, que já foi assinalado, procuramos em sede parlamentar encontrar algumas soluções comuns que possam ajudar mulheres e homens que percorrem o país de les a les, entre feiras e romarias, desenvolver uma atividade ancestral do nosso país. Mas, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta é também uma oportunidade para homenagear a determinação daqueles que, em democracia, reclamam pelos seus direitos, alertam consciências e, sobretudo, procuram valorizar a cultura e a tradição nacionais. A homenagem que é justo que se faça aos empresários presentes nas galerias, à Associação Portuguesa de Empresas de Diversão, a APED, na pessoa do Sr. Presidente da Direção, que cumprimento, que há vários anos tem vindo a alertar as instituições
para os problemas do setor, numa atitude construtiva, apresentando soluções concretas e, refira-se, um exemplar relacionamento com esta Assembleia da República. Bem-ajam pela vossa colaboração. De facto, num tempo de bastante exigência para os vários setores de atividade e para os portugueses em geral, os empresários deste setor mostraram ao país e até às instituições europeias que há portugueses que não se resignam perante as dificuldades, que promovem soluções e fazem num quadro de liberdade e de respeito pelas instituições. Com efeito, a história dos parques de diversões em Portugal cruza-se com a cultura e tradições do povo português, fazendo parte integrante da nossa herança social, como bem definem os antropólogos, e de memória coletiva que associamos à diversão e aos momentos de lazer em família. Empresas itinerantes eram no passado, como são hoje, na sua maioria, estritamente familiares, com os seus proprietários e famílias residindo nos parques de diversões e deslocando-se com ele. E, pese embora estas características itinerantes, permita-me sublinhar que são empresas que têm um contributo económico essencial para algumas regiões do país, como é o caso dos concelhos de Pedrógão Grande ou da Papilhosa da Serra, respectivamente nos distritos de Leiria e de Coimbra. E, de facto, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD, quero aqui afirmá-lo, reconhece a importância social, cultural e económica do setor das empresas de diversão itinerante, bem como partilha da convicção que é urgente alargar a esta atividade os objetivos de simplificação administrativa, naturalmente com a salvaguarda das questões de segurança, mas que permita uma efetiva redução dos custos de contexto e, sobretudo, reconheça a especificidade deste setor. Neste capítulo, entendemos que seria positivo para o setor a elaboração de um único diploma legal que contemple os vários regimes de licenciamento previstos, designadamente revogando ou substituindo os atuais Decretos-Leis nº 309/2012 e 268/2009, no sentido de facilitar e agilizar os procedimentos de licenciamento. Defendemos também o reconhecimento da especificidade deste setor ao nível do classificador da atividade económica e entendemos e preconizamos, junto do Instituto Nacional de Estatística, uma clarificação deste setor também a esse classificador. Finalmente, existem outras matérias que foram sinalizadas pela Associação e pelos empresários, nomeadamente, e conhecem o nosso interesse, nomeadamente ao nível da simplificação fiscal, ao nível da tributação, ao nível da criação de um registro único nacional para os equipamentos, ou ainda relativamente aos impostos e taxas que têm de suportar na sua atividade no transporte das conjuntas diversões. Termino, Sra. Presidente, até porque o tempo está a terminar, com um agradecimento forte e um apelo. O agradecimento é aos empresários e aos profissionais pela lição que deram ao país, a este Parlamento, pela forma como se dedicaram por uma causa que é justa e que terá o nosso apoio. E um apelo forte a todas as bancadas. Esta é uma matéria, senhoras e senhores deputados, que vale a pena nós fazermos um esforço de coesão, um esforço de união naquilo que é as soluções que estes empresários traduzem e trouxeram ao Parlamento. Da nossa parte, fica ao registro a total abertura e empenho para que possamos resolver alguns dos problemas que trouxeram ao Parlamento. Bem-ajam, disse, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Drago. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, para todos os portugueses que vão seguindo com interesse os movimentos de luta e de protesto e de reivindicação de quem trabalha, eu devo dizer que hoje estamos perante um conjunto de pessoas que levou a cabo uma luta exemplar, persistente, duradoura, por homens e mulheres que trabalham num setor que está em risco pela crise social que o país atravessa e que, mesmo perante as dificuldades, o silêncio, tantas vezes as portas fechadas em frente ao Ministério das Finanças, mesmo assim não voltaram para trás, não desistiram, fizeram a sua luta e, nesse sentido, eu queria saudar todos os homens e mulheres que estão aqui hoje presentes a defender os seus postos de trabalho, as suas empresas, a sua atividade. Dizer também a esta Assembleia que eu creio que a vossa luta hoje tem algum eco aqui, mas tem ecos diferentes. Se é verdade que todos os grupos parlamentares se uniram no sentido de apresentar propostas no que toca ao Código de Atividade Económica, à tentativa de criar soluções que permitam resolver problemas ao nível das portagens ou do mecanismo de licenciamento da vossa atividade, há, contudo, um contexto que eu creio que não pode ser esquecido,
e, portanto, apesar de todos os elogios, há diferenças nas diferentes forças políticas que hoje aqui se vos dirigem, no que toca à crise social e ao regime fiscal. O que eu creio que os senhores trouxeram à política portuguesa com as vossas vozes e com o vosso protesto é a ideia de que neste país há gente que trabalha, empresas familiares, empreendedores que muitas vezes são elogiados pelo Governo, que não precisam que o Governo, que a carga fiscal e que a crise social seja um obstáculo à continuação do vosso trabalho. Aquilo que os senhores reivindicaram nas ruas, nesta Assembleia, em frente ao Ministério das Finanças, não foi privilégios, não foi benefícios, não foi subsídios. Foi a possibilidade de ter um Governo e uma política económica que não seja um obstáculo às vossas empresas, à vossa atividade, mas sim um auxílio a todas as pessoas que neste país andam em frente com a sua vida e só querem continuar a trabalhar. E é por isso, com dificuldade, que eu ouço aqui as palavras do PSD ou do CDS, porque se é verdade que no que toca ao Código de Atividades, às licenças, à faturação, há um esforço, e eu não nego isso, o que eu quero saber é: este Governo está ou não disponível para um setor de atividade que é único na situação cultural do país, a ter um cuidado particular no que toca à carga fiscal que é hoje imputada à vossa atividade. O que eu quero saber é se este Governo, se estas bancadas que aqui estão, compreendem que vamos ter pela frente o verão da crise social mais dura que o país alguma vez atravessou. E que isto não é atacar apenas funcionários públicos que estes senhores acham que vão atacar, não. É atacar toda a atividade económica, que está a ter um efeito sobre toda a atividade económica, sobre toda a gente, que a única coisa que quer é continuar a trabalhar, é ter uma perspectiva de trabalho para as suas empresas, para as suas famílias, para a sua atividade. É apenas isso. E é isso que eu quero discutir com estes senhores que aqui estão sentados. E, portanto, todo o entendimento no que for possível, mas queremos responsabilidade para quem está a conduzir à falência, todas as pessoas que apenas pedem no Ministério das Finanças e nesta Assembleia a possibilidade de continuar a trabalhar. Não é privilégios, é essa a vossa luta, é essa a nossa luta. Muito obrigada.